Serra do Espinhaço, no Mirante do Arujá, no trecho entre a rua Serra de Paranapiacaba e a Serra dos Vertentes. Ali não tem pavimentação, foi colocado o bico e a corrida, na primeira chuva foi embora, e não tem iluminação pública. O tempo está indo embora, quero falar sobre aquela área que nós mencionamos aqui. O município adquiriu uma grande área. Qual que é a nossa intenção, a nossa preocupação? Se a área é para preservação ambiental, é preciso cuidar quem vai entregar para que não é muito bonita, que deve ser, inclusive, se for possível, criado ali um parque, talvez até estadual, para que preservarmos aquela região que é muito bonita. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Ok, vereador. Iremos tomar as devidas providências amanhã. Com a palavra, o nobre vereador doutor Wilson. Senhor presidente, nobres pares, público presente, quero cumprimentar aqui a imprensa, cumprimentar os internautas que nos assistem de seus computadores, em suas casas, em seus locais de trabalho, senhoras e senhores, cumprimentar aqui hoje a Câmara Municipal vive uma festa da democracia com a Tribuna Livre, cumprimentar o Fórum de Debates Arujá, na pessoa do professor Francisco, peço licença para cumprimentar todos os demais membros do Fórum. Cumprimentar o ex-vereador Joaquim do Barreto, meus cumprimentos, cumprimentar as lideranças comunitárias que se encontram hoje aqui na Câmara Municipal, minha colega advogada, quero cumprimentar a todos os senhores e senhoras aqui presentes. Senhor presidente, semana passada a gente terminou a nossa fala falando da questão da habitação no município de Arujá, especialmente a respeito do Parque Rodrigo Barreto. Quero dizer, senhor presidente, que foi falado aqui agora de um problema sério que acontece. Quero cumprimentar também o presidente da Vida Digna de Arujá, Ângela Guerreira, muito obrigado pela presença. E o que acontece? A habitação é um direito social assim consagrado no artigo 6º da Constituição Federal. E a cidade de Arujá vivia uma lacuna em termos habitacionais até pouquíssimo tempo. Quero dizer, e o nobre vereador que me antecedeu na fala, que é fiscal da prefeitura, que aquela ocupação no final da Rua 4, no Parque Rodrigo Barreto, não data de na ONU, elevou a água a direito fundamental do homem. Então, eu quero pedir a ajuda dos nobres pares que
Eu já conversei hoje com o Dr. Márcio, com o vereador Jussival. Nós vamos estar elaborando, porque aquela primeira conversa com a Sabesp não resultou em nada. Nós vamos estar elaborando, Dr. Márcio, conforme nós combinamos, uma moção de apelo à Sabesp para que ela cumpra a resolução da ONU que eleva a água a direito fundamental do homem, necessária à sobrevivência do ser humano. E que se ela, no tempo de 30 dias, doutor Márcio, que ela receber esta moção, se ela não fizer as ligações necessárias, nós também, nesse período, já estaremos elaborando uma representação junto à Comissão de Direitos Humanos da ONU, denunciando a Sabesp e o governo do Estado de São Paulo pela desumanidade com que vem tratando os cidadãos que não têm direito ao acesso à água potável, a esse direito fundamental do homem. Tenho, evidentemente, outros assuntos a tratar, mas que eu farei em momento oportuno para não extrapolar no prazo que já me foi concedido, em especial, agradecer aos nobres pares pelo apoio que tive na aprovação dos requerimentos que tratam da questão da segurança escolar e da implantação do projeto de bullying. Muito obrigado. Com a palavra, nobre vereador Dr. Márcio. Senhor presidente, nobres pares, público presente, imprensa, internautas que nos acompanham, demais companheiros, ex-vereador Joaquim, do Fórum de Debates de Arujá, quero cumprimentar o professor Francisco, em nome de todos os membros do Fórum de Debates de Arujá, que vai fazer uso aqui da palavra. E, senhor presidente, eu gostaria de continuar naquele nosso assunto da semana passada. Versávamos sobre a questão do Parque Rodrigo Barreto, e hoje, conversando com alguns vereadores que também se indignaram e até se insurgiram nesta demanda por conta do volume de reintegrações de posse e tal, e a gente visualiza uma série de pessoas. O que acontece? A Secretaria de Habitação, recém-criada, e a Secretaria de Meio Ambiente, recém-criada, está muito empenhada nessa questão. Então, nós chegamos num consenso para guardarmos algumas informações, porque os dois secretários não têm ainda nem 15 dias. O de Meio Ambiente, sim, acho que faz 30 dias, vai fazer agora, salvo engano, uns 20 dias que ele assumiu. E o vereador Orlando, que assumiu a Secretaria de Habitação, agora completa uma semana que ele assumiu. Ele assumiu segunda-feira da semana passada. Então, nós estamos dando um voto de confiança, né, que é muito bem-vindo, para que eles tomem conhecimento, realmente consiga visualizar, inclusive, o processo de regularização fundiária, como que está o andamento, para que eles venham aqui, para que possamos nos municiar de tudo que está ocorrendo, e assim, de forma assertiva, inteligente, de forma respaldada em documentos públicos, a gente possa dar prosseguimento, até naquela comissão de acompanhamento que eu me propus a defender, a integrar esta comissão de acompanhamento. Então, nós vamos aguardar, né, essas informações chegarem aos nossos gabinetes. Uma outra situação, senhor presidente, eu gostaria de chamar a atenção e aproveitar o ensejo aqui no plenário e já convidar todos os nobres vereadores, inclusive a presidência dessa casa e todos os segmentos da sociedade civil organizada de Arujá. Nós vamos tratar de um assunto em sede de audiência pública, vereador Heitor Wilson, que foi protocolizado hoje, uma audiência pública que visa tratar do IPTU ecológico. É uma questão que não está disciplinada no nosso plano diretor, não está disciplinada na nossa lei orgânica, e é uma questão que aflige a nossa cidade como um todo, em razão de vivermos numa cidade que tem 52% de área de preservação permanente. Então, eu estive em reunião na terça-feira da semana passada na Conda, discutindo, inclusive, essa demanda, e fiz um pedido aqui. Gostaria que todos os vereadores participassem desse assunto, porque nós vamos realmente debruçar sobre essa questão. Estou convidando todos os secretários de meio ambiente da região, todos os segmentos organizados da sociedade de Arujá, para que a gente possa realmente entender, segundo alguns especialistas do ramo, a necessidade de a gente avançar nessa legislação em nosso município. Então, vai ser dia 17 de maio, às 19 horas, neste plenário aqui. E eu aguardo a presença de todos. Uma segunda questão, senhor presidente, eu gostaria de tratar também. Nós já estamos elaborando, né,
essa moção de apelo à Sabesp, fazendo menção, como o Dr. Wilson fez, colocou, e submetendo isso a essa Corte Internacional de Justiça. Por quê? Já foi exaurida a questão judicial e nada foi resolvido, né, doutor Wilson, em relação às questões de ligações de água. Então, nós precisamos tomar procedimentos que versam sobre questões da internacionalização do direito, porque o direito de água é um direito consagrado pela Organização das Nações Unidas, como bem ressaltou, em resolução de julho do ano passado. Então, nós aprofundamos essa questão e chegamos nesse consenso, que nós vamos levar, caso não seja atendida essas famílias, que inclusive os relatórios, doutor Wilson, que eu encaminhei, as pessoas que vieram até meu gabinete, eu fiz um relatório, encaminhei para a Secretaria de Assistência Social e pedi que fosse efetuado uma diligência em loco para ver se essas pessoas realmente gozam de boa-fé. O que é a boa-fé? É estar na posse há mais de 1 ano e 1 dia. Porém, até agora, isso já faz aí uns 25 dias, 30 dias, não veio nenhum relatório para mim afirmando se essas pessoas se encontram dentro dos preceitos estabelecidos no Código Civil. Então, nós vamos precisar realmente tomar uma medida um pouco maior, de maior impacto, e levar ao conhecimento, como foi a questão da segurança, que até quando o governador chegou aqui, ele viu que a base do Barreto, que foi gasto com dinheiro, com recursos próprios do município, ela estava desprovida de militares, e ele na hora autorizou, falou, coloca para ativar essa área, e também está reforçando o nosso contingente. Então, essas moções de apelo são muito bem-vindas, porque geram um impacto na administração, inclusive agora, nesse momento pré-eleitoral, está tendo várias rupturas, a gente precisa políticas, aproveitar esse momento político do ano que vem, para levar essas demandas com forte apoio social ao conhecimento das autoridades, para que a gente possa realmente verificar esses pleitos sendo atendidos. Eu agradeço a oportunidade, desejo uma boa noite a todos, senhor presidente. Tá ok, doutor Márcio. Com a palavra, o vereador Justival. Está tendo as invasões no Barreto, e também a prefeitura, uma senhora me procurou hoje, que ela já está com ordem de despejo, e ela faz construção no área irregular. Isso é muito grave, porque se a área é irregular, não é nem do morador e nem da Continental, então por que está cobrando? Então aí a prefeitura tem que se rever desses casos aí, porque se estão cobrando em área irregular, cobrando o IPTU, tudo bem, mas cobrando a construção na área irregular, então, e deixa a pessoa ser despejada, porque a pessoa já está com a ordem de despejo na mão. Então, isso aí, nós temos que apurar isso aí, porque isso aí é muito grave, isso aí. Então, senhores vereadores, público aqui presente, o pessoal dos camelô, tem a palavra camelô, quando se fala em palavra camelô, pensa assim, são pessoas que não querem trabalhar em outra área e querem vender seus produtos. Mas se estão ali, é porque eles não têm outro meio. Então, estão ali porque precisa. Então, eu quero agradecer os vereadores que votaram contra esse requerimento, e eu creio, a favor do requerimento, desculpa, e todos os vereadores, que aqui é assim, a casa, se não for todo mundo unido, nada é aprovado nessa casa, porque se não tiver a maioria, não é aprovado. Então, os vereadores estão de parabéns por ter aprovado. Com esses batalhadores que tem aqui,
Quero que vocês voltem mais vezes para acompanhar nossos trabalhos aqui, e nós vamos lutar por vocês. Eu creio que todos os vereadores vão empenhar, e que seja dar um pouco de atenção para vocês, dar um lugar mais adequado para vocês, que pode ser aquele lugar mesmo, mas que seja um lugar mais, que vocês possam pagar seus impostos bonitinho, e trabalhar, porque vocês são trabalhador como qualquer um de nós, de nossa cidade aí. Então, parabéns por vocês terem vindo aqui, e venha mais vezes assistir os trabalhos dos vereadores, porque aqui, se não for unido, nada é feito. Então, parabéns para vocês, e vamos esse documento, vamos esperar a resposta que vai vir do seu prefeito, dos órgãos competentes aí, para nós estar dando uma resposta para vocês aí. Eu quero agradecer o pessoal do Fórum de Debate, que está hoje nessa casa aqui, e correndo atrás dos seus objetivos, aliás, de nossos objetivos, para a nossa cidade e de nossos objetivos. Então, eu fico muito feliz por isso, por estar lutando por nossos direitos. Então, eu quero agradecer a Deus mais uma vez e desejar a todos uma boa noite, que quando voltar para os seus lares, que seja na companhia do Senhor Jesus. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Vereador, aproveitando, hoje nós estamos com a presença do secretário de Cultura, que ele me passou na semana passada em relação ao pessoal dos camelôs, lá atrás da rodoviária, que a secretaria está fazendo um projeto muito bonito lá, de uma cobertura que vai fazer lá no fundo, e uma adaptação para se colocar uma espécie de banheiro lá, ou banheiro químico, um banheiro adaptado lá para o pessoal poder estar usando, tá? Passando para a população. Com a palavra, o vereador Reinaldinho. Presidente, nobres pares, o público aqui presente, como é de habitual, a gente fazer um agradecimento todo especial a Deus, porque naturalmente que é com a ajuda deles é que nós temos aí a força e a disposição física para estar aqui defendendo os direitos e as necessidades dos nossos munícipes aqui da nossa cidade. Quero agradecer esse público presente que se faz hoje, graças a Deus, quase lotado aqui, essa parte de baixo aqui do nosso plenário. É muito importante para a gente a presença de vocês. A imprensa, que sempre nos dá a cobertura necessária aqui para todos os assuntos que são discutidos, as resoluções que nós temos aqui dentro da nossa casa, sejam levadas àquelas pessoas que não puderem estar aqui. Aos internautas que nos assistem das suas casas, como já foi falado por alguns dos nossos colegas, os ambulantes, os camelôs, né, que trabalham aí na informalidade, buscando naturalmente o seu sustento. Como disse o nobre colega presidente, o Abelzinho, ele já disse que o nosso secretário de Cultura já sinalizou, dizendo que vai dar melhores condições de trabalho para vocês terem melhores condições a oferecer às pessoas que procuram seus comércios lá para poder adquirir os seus produtos. Quero agradecer também, presidente, o nosso prefeito, na pessoa do secretário de Esportes, o Leandro, porque no último sábado, como vocês bem sabem, sexta-feira foi um feriado, sábado, na grande maioria das pessoas, eles foram, naturalmente, alguns foram viajar, outros foram buscar o aconchego dos seus familiares para passar o domingo de Páscoa. E o nosso secretário estava lá no terreno, ali entre os bairros do Jardim Pinheiro e do Mirante, já com as máquinas trabalhando ali para fazer a regularização daquele terreno, para que a empresa que ganhou a licitação para a construção lá da nossa Praça da Juventude, já entre com a construção logo em seguida, para dar para aquela região toda ali uma obra de uma envergadura muito grande, uma obra que tem como objetivo trazer melhores condições de saúde e de esporte para aquela região. Presidente, uma outra coisa que eu quero chamar a atenção, também já foi iniciada a obra aqui no nosso centro residencial de uma quadra coberta através da construtora Guerreiro, que
é uma verba que nós conseguimos através do nosso deputado Campos Machado, através da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. Essa verba já foi consolidada no ano passado, a licitação foi feita, a empresa que ganhou já está executando essa obra. Então, vale lembrar aqui que o nosso centro residencial vai ganhar uma praça esportiva lá, para que as pessoas possam praticar esportes e terem também as crianças mais um espaço para poder praticar o esporte e do esporte poder tirar essas crianças do meio onde poderão ser desviados para uma coisa pior. Eu quero aproveitar também, presidente, agradecer o pessoal dessa comissão permanente Arujá, comarca já, na pessoa do seu presidente, o Francisco Lima. Quero cumprimentar todas as pessoas que estão presentes aqui, representando esse movimento que, com certeza absoluta, é de muita valia para a nossa cidade. Como eu disse anteriormente, na última sessão, eu disse de uma forma mais direta, mas é mais ou menos por aí. É como se o filho completasse 21 anos de idade, já quisesse alçar outros voos, e os pais ficam segurando ele ali, e ele não pode, naturalmente, expressar a sua vontade, a sua opinião, e também ter liberdade para ter as suas ações consolidadas. É mais ou menos uma explicação mais grotesca, mas eu acho que é mais ou menos dessa forma que a grande maioria vai acabar entendendo. Como eu disse na sessão anterior também, eu quero pedir para que as pessoas que estão aqui presentes anotem o nosso site do PTB, que é www.ptbarujá.com.br. Vocês vão interagir com a gente lá, fazer sugestões, fazer reclamações, fazer críticas e verificar também aquilo que nós estamos fazendo para melhorar a vida do nosso município aqui na nossa cidade. Era isso que eu tinha para dizer por enquanto, presidente. Quero mais uma vez agradecer a esse público, a todas as pessoas que estão aqui, representando também, naturalmente, trazendo para si a responsabilidade daquilo que vocês estão querendo. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Conselheiro Cabelo. Senhor presidente, demais pares, o público aqui presente, a imprensa. Vamos dirigir ao nobre colega ex-vereador Joaquim. Pois, a última sessão eu toquei no nome de Vossa Excelência, que é ex-vereador dessa casa. Senhor presidente, novamente houve a palhaçada de sempre. Mais uma família retirada no Parque Rodrigo Barreto, na Rua 11. Isso é uma palhaçada. Na Avenida D, eu não ouvi ninguém comentar nada a respeito de fulano ou de Beltrano. Vai falar com fulano. Não vou citar o nome porque todos sabem quem é. Porque se fosse falar com fulana, ia ter realizações ao seu favor. Como não foi falar, foi retirado da Avenida D. E nesse sábado, houve lá retirada novamente de mais uma família, que está sendo assim, picadinho, aos poucos. Tira lá embaixo, muvuquinha, tira lá em cima, muvuquinha, e ninguém faz nada. O nobre colega falou aqui da Rua 4. Estivemos lá, o secretário, o prefeito, a nossa juíza mandou fechar aquela rua para não entrar caminhão e derrubar a terra lá, para não ter mais aterro. Foi colocado lá barras de concreto, judicial. Mas foram lá com o caminhão, retiraram no sábado e domingo. Construíram de novo as casas, continuaram construindo. Então a colega aqui que mora próximo sabe disso. Então acho que nada adianta. Agora, que é palhaçada está se aproximando a eleição, falta um ano. Então se fosse procurar fulana, essa família da Rua 11 não tinha saído. Segundo as vozes, os que murmuraram no meu ouvido, não, procura fulano que vai sair, que não sai. Todo ano de eleição assim, vai ser assim essa palhaçada? O povo arujaense vai ter que pagar? Porque não é gente de fora não, quem falou aqui que é gente de fora não é. É que o filho do cidadão lá da década de 80, ele hoje está com seus 20 e poucos anos. Então ele está casando. Está casando. Eu vou morar onde, pai? Eu vou invadir um terreno aqui, igual o pai também fez na década de 80, que ninguém fez nada. Então não é gente de fora não. É gente que conhece o bairro, sabe das facilidades. E sabe que aquele bairro é usado para fazer politicagem. A verdade é essa. Todos sabem, viu, senhor Joaquim? Só me desculpa, eu vou falar o nome do senhor aqui. O senhor sabe do que eu estou falando. Então se tivesse ido lá na fulana, que já foi vereador dessa casa, a família teria ficado na casa. Só vergonha, está se aproximando da eleição, o pessoal quer usar de má fé. Eu quero ver entrar aqui dentro através do voto, como eu entrei 2 vezes consecutivas.
Então era isso, minha indignação é essa, que eu estive lá, meus assessores esteve lá, e ouvimos dessa vez nós ouvimos. Se procurasse a nobre colega que já passou por essa casa, a família não teria saído. Então é uma politicagem mal feita, estão agindo de má fé. Tomara a Deus que um pai de família desse não fique louco, não faça uma besteira. É só isso, senhor presidente. Ordem do dia. Passamos ao uso da palavra. Com a palavra, nobre vereador Dr. Wilson. Senhor presidente, mais uma vez, público presente, nobres colegas. Senhor presidente, ainda dando continuidade naquele assunto referente à questão da habitação e da água, é importante dizer que foi nesta legislatura que pela primeira vez na história de Arujá, com o apoio de vossas excelências, que este vereador, juntamente com o vereador Dr. Márcio e outros, inseriram na legislação de Arujá a habitação de interesse social e de baixa renda. Levou, em seguida, a criação da diretoria de habitação, há um direito social estabelecido na Constituição Federal do Brasil. É evidente que o posicionamento da Justiça vem se modificando com relação às desocupações, a ponto, nobre vereador Dr. Márcio, e até mesmo áreas públicas, onde a ocupação é consolidada já há muitos anos, ao invés de remanejar as pessoas, a Justiça tem preferido a regularização, a compensação ambiental e até a concessão de direito real de uso daquela, sendo nas áreas particulares, aonde não se deram, aonde não foi dado pelo proprietário,
redundaria num problema social extravagante, preferiu a regularização. Já pelo proprietário em beiras de córregos e rios é que sejam implantados projetos habitacionais para atender a demanda populacional. Mas também, com base nesse conhecimento, sua água é um novo direito humano, que a Sabesp reconheça a humanidade das pessoas e que possa, ainda que a área seja invadida ou ocupada, ou usurpada, dar o direito àquela pessoa de viver com dignidade e ter acesso à água potável. Vamos agora ao uso da tribuna livre. Convido o senhor Francisco Alves de Lima, presidente do Fórum de Debates da cidade de Arujá. Gostaria de convidá-lo a adentrar ao plenário. O assunto é o movimento Arujá Comarca Já. Solicito ao vereador doutor Wilson que acompanhe o senhor Francisco. Senhor Francisco, o senhor seja bem-vindo. O senhor tem 15 minutos. E os vereadores que quiserem se inscrever para falar após a fala do senhor Francisco, precisam fazer a inscrição agora. Senhor Francisco, com a palavra, o senhor. Excelentíssimo senhor presidente, Abel Franco Larini, excelentíssimo vice-presidente Valmir Moreira dos Santos, excelentíssimo vereador, primeiro secretário José Sidney Scheider, excelentíssimo senhor Hassim Ali Hamad, segundo secretário, vereadores, demais vereadores, doutor Márcio José de Oliveira, doutor Wilson Ferreira da Silva, doutor João Francisco Servic de Godoy, senhor Reinaldo Gregório Júnior, senhor Josival Marques de Souza e senhor Gabriel dos Santos. Internautas, membros do Fórum de Debates, no qual eu cumprimento aqui a Dalva, bibliotecária do município, parceiros do movimento Arujá Comarca Já, do qual cumprimento aqui a senhora Dalva, do movimento Associação dos Moradores Rodrigo Barreto, convidados e mais presentes. Cumprimento também aqui e agradeço a presença da doutora Marjorie, da doutora Branca, do senhor Hugo, do Rotary, e da doutora Dona Cida, da Ápia. Excelência, o Fórum de Debates Arujá, doravante denominado simplesmente FDA, tem buscado desde o início de suas atividades a oportunidade de firmar parcerias para construir os alicerces de sua história com entidades atuantes no viés cultural. Nesse percurso não tem feito nenhum proseliteísmo político, nem religioso, ou ainda oferido vantagens pecuniárias, o que não tem sido muito fácil. Aliou-se à Secretaria de Cultura do município de Arujá para oferecer palestras em escolas públicas e privadas, com o objetivo de incentivar a comunidade estudantil a conhecer a sua cidade através de debates com o tema Arujá, do passado, do presente e do futuro, por intermédio do sociólogo, escritor e membro da União Brasileira de Escritores, João Gonçalves Machado. Parceiros do projeto Semana Monteiro Lobato, visita ao sítio do Pica-Mal Amarelo, Leitura Sem Fronteiras e Rodar Cultural. Promove também concurso de poesia, contos e crônicas e em novembro de 2009 lança a coletânea Talentos Natos de Arujá. Excelência, o
Fórum de Debates Arujá vem construindo a sua credibilidade e conquistando respeito, favorecido pelos meios de comunicação deste município, tais como o Jornal da Cidade e Jornal de Arujá, que nos prestigia abrindo espaço para a divulgação de nossos trabalhos. Arujá, município do estado de São Paulo, que é localizado nessa região do Alto Tietê, ocupa uma área que, segundo algumas pesquisas, varia de 96,36 a 97,7 km², resultando uma densidade demográfica de 810 ou 767 habitantes por km². Integrada a esta cidade, há vários condomínios que contribuem com a oferta de trabalho e o desenvolvimento do comércio local. Fator importante dentro desse município, Excelência, é outro, a não ser o centro industrial, que, instalado estrategicamente, contribui para o crescimento da região e oferece aos munícipes a possibilidade de trabalho próximo de suas residências. Dentro dos dados demográficos, Arujá cresceu em 19 anos, quase que o dobro. Em 1991, tínhamos 37.662 habitantes. Em 2010, já passava de 74.800 habitantes. Desse total, 71.828 vivem em área considerada urbana, 2.990 vivem em área considerada rural. Nossa taxa de alfabetização, Excelência, gira em torno de 92,3%. A economia, o PIB per capita do município, gira em torno de R$ 19.017,06. Nosso índice de pobreza, segundo a Fundação SAED e o Instituto Legislativo Paulista da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Arujá é o município mais rico da região do Alto Tietê. Seu índice de desenvolvimento humano é igual a 0,788, e a média Brasil gira em torno de 0,7 a 0,749. A nossa população idosa, a expectativa de vida dos arujaenses fica em torno de 68,6 anos. O índice Futuridade, elaborado pela Fundação SAED e pela Secretaria Estadual da Assistência e Desenvolvimento Social, afirma que Arujá é considerada a melhor região do Alto Tietê em relação à qualidade de vida para o idoso. Pois é, Excelência. Arujá, ainda que ostente tantos dados positivos, é o único município do Alto Tietê a não ser contemplado com status de comarca. Portanto, não desejando aguardar apenas as ações das autoridades constituídas para suprir as necessidades cotidianas do município, que em 2009 surge o slogan Arujá Comarca Já, com sede em outra, senão a de promover o município à condição de comarca. Por este motivo, a doutora Leopoldina Xavier tem aberto as portas de sua residência aos membros do FDA para discutirmos com os interessados ações que contribuam para melhor juízo, o louvável finalidade. Entre os interessados, registrou-se a presença do vereador Hassumi, do vereador Dr. Wilson Ferreira, do senhor Samir, do presidente da OAB, Dr. Carlos Roberto Vissec, da doutora Maria da Conceição, da doutora Tereza Valéria e do Dr. Marcelo, entre outros. Os dois últimos, em consulta ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constataram a existência do processo número 26/1990, que pedia a elevação do município à condição de comarca. E ainda mais, que a comissão organizadora judiciária já havia deferido o pedido em 19/12/2007, restando apenas envolvimento de autoridades interessadas na elaboração de projeto de lei a ser encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Excelência, o projeto elaborado pela UFDA, com o intuito de lutar pela comarca, perdia assim seu foco. O projeto é modificado e passa a ser defendido como movimento Arujá Comarca Já, visando encontrar parceiros dentro da sociedade organizada para somar esforços e juntos cobrar dos poderes legislativo e executivo as ações pertinentes que possibilite ao município obter este bem comum. Fora com este objetivo que, dia 10/12/2009, registrado pela jornalista Maria Estevos, diretora do Jornal da Cidade, criou-se a Comissão Permanente Arujá Comarca Já, com os seguintes componentes: professor José Antônio Deodato de Rezende, representando a presidência, doutora Maria da Conceição, sociólogo antropólogo e escritor João Gonçalves Machado, doutor Álvaro Bernardino,
vereador Dr. Wilson Ferreira, professor Francisco Alves de Lima, equipe suplente formada pela doutora Leopoldina Xavier e pelo senhor Rago. A comissão que visa concentrar os assuntos relacionados ao movimento Comarca Já iniciou o ano de 2010 buscando apoio junto à sociedade organizada do município. O esforço foi recompensado quando recebeu manifestações de apoio das seguintes entidades, além dos jornais, obviamente: Prefeitura do município de Arujá, Câmara Municipal, OAB Arujá, Associação Comercial de Arujá, ACE, União dos Moradores Parque Rodrigo Barreto, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Paróquia Senhor Bom Jesus de Arujá, Igreja O Brasil para Cristo Arujá, ARLS 20 de agosto, Acácia Arujá 490 Oriente de Arujá, Rotary Clube de Arujá, Associação dos Condomínios Aconda, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Arujá, a APIA, Lions Clube de Arujá, Consegue, Associação dos Estudantes e Técnicos de Arujá, a UETA, Associação dos Moradores de Recanto Primavera e adjacentes, Sociedade de Amigos de Nova Arujá, Jardonópolis e adjacente. Esses representantes trazidos pelo Dr. Wilson. Convicto e fortalecido pelo apoio, resolveu-se elaborar um dossiê reivindicando o status de comarca ao presidente do Tribunal de Justiça. A comissão seria formada por representantes dos poderes Judiciário, Legislativo, Executivo, OAB, Fórum de Debates e representante da sociedade civil arujaense. Intermediou o encontro doutora Leopoldina através do deputado Regis de Oliveira, marcado para o dia 29 de 4 de 2010. No dia da audiência, Excelência, uma decepção. Diferente de outros municípios, os representantes dos poderes legislativo, executivo e judiciário, que antes tinham confirmado sua presença, obtiveram-se para posteriormente alegarem conflito de pauta em relação a outros interesses que ocorriam na região do Alto Tietê. Assim, dando a palavra ao nosso munícipe, fomos representados pelo presidente da OAB, Dr. Carlos Roberto Vissec, o qual fez um prévio balanço das dificuldades do município, razão pela qual a instalação da comarca se tornava necessária. Falara também, representando a sociedade civil organizada, a doutora Leopoldina, que evidentemente advogara a mesma necessidade. O presidente do tribunal, desembargador Antônio Carlos Viana Santos, hoje em memória, mesmo mostrando-se interessado no assunto, justificou que problemas financeiros estavam travando as instalações de comarca no Estado. Pontuou que estava fazendo um estudo para reforma judiciária, analisaria as necessidades primordiais em todo o Estado e, por certo, Arujá estaria sendo beneficiada. Ao sair do tribunal, em conversa informal com o deputado Regis de Oliveira, fomos aconselhados a buscar apoio e a força popular. Nesse sentido, Excelência, idealizou-se o abaixo-assinado que permitiu-nos coletar, até o momento, 7.450 assinaturas, o que representa pouco mais de 13,1% da população de 56.793 eleitores, mas com significado especial. Evidencia uma parcela de munícipes insatisfeito com a condição de fórum distrital. Excelência, nos honra fazer uso desta tribuna para, em primeiro lugar, esclarecer à população em geral em que pé encontra-se o processo que visa instalar a comarca em Arujá. E mais, enfaticamente convocar a Vossa Excelência e os demais representantes do povo, Dr. Hassim Ali Hamoud, José Sidney Chaide, Dr. Márcio José de Oliveira, Dr. Wilson Ferreira da Silva, Dr. João Francisco Sevic de Godoy, Senhor Reinaldo Gregório Júnior, Senhor Jucifal Max de Souza, Senhor Gabriel dos Santos. Queremos, através disso, o apoio de forma eficiente e, acima de tudo, eficaz, no sentido de buscar audiências com deputados estaduais e federais que representam os partidos de Vossa Excelência, no sentido de trabalhar em prol de nossas reivindicações. Solicitar ao nosso excelentíssimo governador o devido apoio, o que fortalecerá o ensejo social em torno da comarca.
encaminhar aos demais desembargadores do Tribunal de Justiça pedido de intermediação para que atendam com presteza o desejo de nossa sociedade, tendo em vista que somos o único município do Alto Tietê que ainda não ostenta o status de comarca. Que possamos contar não apenas com o apoio verbal, mas com o apoio presencial de representantes desta Casa de Lei, quando se buscar o apoio de outras autoridades. Apreciaríamos muito, Excelência, mantivesse informado de todos os atos relacionados ao assunto comarca, para que comunicássemos à sociedade arujaense o empenho de Vossas Excelências em relação a esta importante questão. Excelência, o FDA, através da Comissão Arujá Comarca Já, informa que, em audiência com o deputado Luiz Carlos Gondim, entregou cópia de dossiê enviado ao Tribunal de Justiça e ofício número 002/2011, solicitando apoio ao movimento, cuja autoridade verbalmente prometeu apoio e disse-nos que a comarca já é uma realidade, que pequenos entraves em breve deixarão de existir. Para nossa alegria, Excelência, recebemos e-mail do deputado da indicação. Obrigado. Para nossa alegria, Excelência, recebemos e-mail do deputado da indicação número 413/2011, enviado ao Tribunal de Justiça com o seguinte texto: indico, nos termos do artigo 159 da 13ª Consolidação do Regimento Interno, ao excelentíssimo senhor desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, medidas que se fizerem necessárias com vista à criação e instalação da comarca de Arujá, atualmente fórum distrital da comarca de Santa Isabel. Faz uma série de justificativas para esclarecer os motivos da indicação. Enviamos cópia aos excelentíssimos vereadores. Ressaltamos que, intermediário pelo senhor Nelson Cortes, diretor do Jornal de Arujá, nos reunimos com o deputado André do Prado, que também se mostrou entusiasmado com o assunto, e já marcou a agenda na Secretaria de Justiça para dia 27/4/2011, no qual a Comissão Permanente estará enviando representantes para o encontro. Excelência, conforme a justificativa do deputado Gondim, a elevação do fórum distrital à condição de comarca concretizará a emancipação judiciária de Arujá, o que, além da instalação de todos os cartórios, registro de imóveis e protestos exigíveis, desatará alguns dos entraves que impossibilitam o desenvolvimento pleno do município. O que pretendemos, e para isso confiamos no alto espírito público de Vossas Excelências, é que, nos caminhos que a Comissão Permanente de Apoio ao Movimento Arujá Comarca Já percorra, possa contar com toda esta bancada do Poder Legislativo, possibilitando assim conquistarmos injunções por uma deliberação mais célere do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O FDA, em nome da Comissão Permanente Arujá Comarca Já, em nome dos seus membros, em nome de toda a sociedade, em nome dos apoiadores, agradece desde já a oportunidade dada aqui nesta casa para esclarecermos e darmos um posicionamento do balanço do movimento Arujá Comarca Já. Muito obrigado. Pois não, senhor Francisco. Senhor Francisco, agora nós iremos passar a palavra aos nobres vereadores para que eles se exponham. Tá ok, senhor Francisco? Muito obrigado. Com a palavra, nobre vereador Dr. Wilson. Senhor presidente, nobres pares, público presente, imprensa, quero aqui cumprimentar o Fórum de Debates de Arujá, mais uma vez, cumprimentar todos os líderes comunitários, cumprimentar os camelôs de Arujá, cumprimentar os funcionários desta Casa de Leis. Senhor presidente, a sociedade organizada é uma necessidade e uma exigência na construção de um verdadeiro Estado democrático. O Estado democrático de direito, senhor presidente, ele não pode ser só um Estado de direito. Você precisa construir este Estado democrático de direito.
E, para isso, para que exista, então, este autêntico Estado democrático de direito, e não apenas um Estado de direito, onde as pessoas seguem com alguma seguitude, se é que esta palavra existe, e me perdoe, senão eu vou inseri-la agora no dicionário e na nossa língua portuguesa, apenas um Estado de Direito. Estado de Direito é apenas quando a gente cumpre cegamente o que estabelece as leis. O democrático, ele exige a participação da sociedade. A sociedade, então, assume a sua responsabilidade, participa dos seus próprios anseios, de seus objetivos, exigindo a participação dos outros membros da sociedade. Não cruza os braços simplesmente e fica esperando as coisas acontecerem. Esta luta pela elevação da cidade de Arujá à condição de comarca é bem um retrato de quem anseia um dia atingir este Estado democrático de direito, e é onde se situa exatamente o Fórum de Debates de Arujá, como o percussor. Indicar, por quê? Eu sempre mencionei nessa casa que eu acredito muito, como o doutor Wilson falou, na força do terceiro setor. O primeiro setor, o Estado, o segundo setor, e o terceiro setor, a sociedade civil organizada. E eu acredito que a sociedade civil organizada, ela tem maior acuidade, ela tem maior perspicácia para aferir quais são os seus reais anseios e encaminhá-las de forma mais profícua ao poder público. Então eu quero parabenizar, né, pela minúcia de detalhes, e fazer algumas considerações. Este vereador esteve também, antes do Viana Santos falecer, no final de 2009, no Tribunal de Justiça. Levantei também esse processo 26 de 1990, ou seja, há 21 anos que já existe um processo requisitando a elevação de Arujá à condição de comarca. E há um parecer procedente da Comissão de Organização Judiciária no ano de 2007. E nesta conversa, junto ao Viana Santos e junto com sua assessoria, no gabinete da presidência do Tribunal de Justiça, ele se manteve um pouco intransigente. Por quê? Porque existia vários municípios com as mesmas condições de Arujá e com o mesmo parecer positivo da Comissão de Organização Judiciária. Aí ele queria enquadrá-los todos na reforma do Judiciário Paulista. E ele falou: Márcio, se eu
elevar Arujá, eu vou abrir um precedente para os outros municípios. E aí vai ficar uma coisa... Então, eles queriam uniformizar o procedimento. Só que essa reforma do Judiciário, se para Arujá eles já argumentam que vai ter uma excessiva contrapartida do Estado e tal, aquela coisa toda, imagina a reforma do Judiciário. Então, eu quero parabenizar a labuta dessa comissão permanente, que ela é muito válida, e fazer menção a uma fala que eu fiz aqui nessa tribuna, há 2 semanas atrás. Nós precisamos somar esforços com a Frente Parlamentar de Apoio ao Alto Tietê, que conta com 6 deputados estaduais, 5 deputados federais, com o Condemate, que representa os 11 municípios. Como bem foi dito, Arujá é o único município que não ostenta a condição de comarca. Então, nós precisamos se somar com esses demais prefeitos que já vivem, né, dentro de um contexto mais favorável que o nosso, e pedir, inclusive, apoio, até porque o nosso prefeito é o presidente do Condemate. Então, nós precisamos somar com o Condemate, com a Frente Parlamentar de Apoio ao Tietê e também com a ACAT, que é a Associação dos Vereadores. E também com todo esse movimento e com as pessoas que são diretamente atingidas pela ineficiência da prestação jurisdicional, não por culpa da presteza, do conhecimento jurídico dos juízes da nossa cidade, que tem um conhecimento bastante admirado, mas o que acontece? O volume de processo acaba truncando essa prestação jurisdicional e os 75 mil munícipes da cidade sofrem isso na pele. E diga-se de passagem, o nosso cartório. Nós não temos um cartório de registro de imóveis na cidade há 21 anos, já com esse procedimento lá. Uma cidade do Pó de Arujá é uma vergonha. Nós vamos para municípios menores, já existe o seu cartório. Ou seja, nós precisamos, para que Arujá efetivamente seja uma cidade emancipada, precisamos da emancipação judiciária. Então, eu acho muito válido, quero parabenizar, quero me somar a esse grupo aí. Conte com todos os vereadores dessa casa, porque eu acredito que todos são afetos a esse trabalho, e quero
Eu não poderia deixar de vir aqui fazer esse agradecimento. Eu quero fazer aqui, presidente, não sei se é possível, durante ainda a sessão, ou se o senhor puder encerrar e a gente, naturalmente, depois... Eu quero pedir para que os representantes do Arujá, comarca já, e os meus nobres colegas, todos que queiram, eu gostaria que a imprensa e os nossos assessores fizessem uma foto para que marcasse naturalmente esse dia onde foi feito o uso da tribuna, e com certeza absoluta a gente vai alavancar daqui e vamos chegar trabalho e quero